O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. Todo o ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpo, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, ele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos e lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, nós vamos pedir o Espírito Santo de Deus, vamos cantar juntinhos o refrãozinho: A nós descei divina luz. Toda a igreja cantando. A nós descer. Isso, a igreja canta. Espírito Santo, luz divina, iluminai. Podemos sentar, meus amados. Acolho com alegria todos que estão com a gente hoje, os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Nesse dia, a gente celebra ainda no final de semana, como falamos no começo da Santa Missa, as alegrias de São José. Para a gente é ainda mais significativo, porque nós somos do município de São José, Esse ano também, meus amados, além de ser o ano de São José. Papa Francisco dedicou esse ano, agosto de 2019 até agosto de 2020 até dezembro, 8 de dezembro de 2020 até 8 de dezembro de 2021, é o ano de São José. São José, patrono da igreja, o cuidador da igreja, porque faz 150 anos que a igreja declarou São José como patrono da igreja universal. É o pai de Jesus, o cuidador de Jesus, é o cuidador da igreja também. Este ano também é o ano da Sagrada Família, e por isso nós temos aqui na nossa paróquia essa capelinha missionária da Sagrada Família, que tem visitado todas as famílias. De semana em semana essa capelinha vai para alguma família, passa lá, família orando diante da imagem, e depois no final de semana traz de volta, porque é também o ano da Sagrada Família, e esse ano da Sagrada Família vai até metade de 2022, quando vai acontecer o Encontro Mundial das Famílias, e o Papa declarou esse ano como ano da família, para celebrar os 5 anos de uma carta que ele escreveu, Amoris Laetitia, a alegria do amor, que é uma carta especialmente dedicada às famílias, com instruções para a família. Também acolhemos a imagem de Nossa Senhora Aparecida, porque maio é o mês mariano, Maria tem um papel importante também na nossa igreja e na nossa fé. Acolhemos todos os instrumentos de trabalho, porque cremos na força do trabalho. E a liturgia de hoje, meus irmãos amados, nos traz essa grande graça. A comparação que Jesus Cristo faz hoje com a videira. Não sei se os irmãos lembram, no último final de semana, nós tínhamos Jesus Cristo comparando com o bom pastor. Eu sou o bom pastor.
o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Hoje nós temos Jesus comparando com a videira, com a verdadeira videira. Primeiro é interessante a gente lembrar um pouquinho assim, do texto da primeira leitura, que é do livro dos Atos dos Apóstolos. Na primeira leitura, mostra Saulo, que era Paulo, conversando lá, tentando formar as primeiras comunidades dos cristãos. E aí a gente tem que lembrar de uma coisa assim: Jesus Cristo tinha lá os seus 12 apóstolos, os 12 apóstolos na região de Jerusalém começaram a pregar o evangelho depois da ressurreição de Jesus, anunciavam. Era a igreja de Jerusalém, a igreja nascida em Jerusalém. Mas Jesus Cristo tinha planos para a igreja, queria que a igreja avançasse o mundo todo. E a igreja estava ali nascida em Jerusalém, pregando para o povo daquela região, para os judeus. E Jesus queria que a igreja se alastrasse pelo mundo. Então ele chamou Paulo, para que Paulo se tornasse também pregador. Paulo não tinha estado com aqueles 12. Paulo chegou depois, e Paulo ainda era um convertido, porque Paulo era perseguidor de cristãos. No domingo passado a gente viu no evangelho que o nome dele, ele ainda não tinha mudado, era Saulo, perseguidor de cristãos. Ele entrava na casa das pessoas e arrastava as pessoas para fora para prendê-las e matá-las, porque elas anunciavam o nome de Jesus. O primeiro mártir da igreja caiu morto, apedrejado aos pés de Saulo. Só que Saulo tem um encontro com Jesus. E quando Saulo tem um encontro com Jesus, ele muda de vida, mesmo tendo sido tão perverso, mesmo tendo sido perseguidor de cristãos, assassino. Ele tem um encontro com Jesus e muda de vida e se transforma num propagador da fé, para dizer para a gente que todo mundo, por mais distante do Senhor que esteja, se deixar amar pelo imenso amor de Deus, pode também ter um encontro com Jesus, pode também mudar de vida, pode cair do cavalo, né? A gente lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, diz que Saulo caiu por terra. Daí a gente já aumenta dizendo que Saulo caiu do cavalo. Quando a gente vai fazer alguma coisa que dá errado, que muda, a gente diz que caiu do cavalo, né? Alusão a Saulo, que cai por terra. Ele ia para Damasco matar cristãos. No caminho de Damasco ele tem um encontro com Jesus e cai por terra, se transforma em pregador da palavra. Só que os cristãos estão com medo, temendo Saulo. Eles acham que Saulo está armando para cima deles. Então Saulo vai atraí-los, se dizendo convertido. Quando eles estiverem em oração, Saulo saca da sua espada e corta a cabeça de todo mundo. E aí precisa Barnabé intervir, como a gente leu no texto da primeira leitura, e dizer: olha, eu vi Saulo, eu vi como ele mudou de vida, eu vi como ele teve um encontro com Deus, eu vi como ele anuncia. E aí as pessoas passam a crer em Saulo. Só que aí começa, como nos tempos em que vivemos, aquelas primeiras discussões na igreja. Um começa a dizer: eu sou da igreja de Jerusalém, outro começa: eu sou da igreja de Roma, outro começa, e aí precisa de novo unir, reconciliar. E aí logo depois, a igreja está em Jerusalém, mas logo depois Jerusalém é destruída, a sede da igreja vai para Roma, onde está em Roma até hoje, né? O Pedro governou a igreja em Roma. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo numa cruz. Foi eleito para o lugar dele o Papa Lino, depois Cleto, Clemente, e hoje estamos no Papa Francisco, governando a igreja que nasceu em Jerusalém, agora de Roma. Igreja governada para o mundo todo. Na época desses primeiros cristãos, a igreja era conhecida como a vinha do Senhor. A vinha. Quem já viu uma plantação, uma vinha, né? Aqueles parreirais todos, né? Produzindo uva. A vinha do Senhor. Assim é conhecida a igreja. E no evangelho de hoje, Jesus Cristo vai dizer que ele se coloca no meio dessa vinha como a verdadeira videira. Eu sou a verdadeira videira, e o meu pai é agricultor. Todo ramo que em mim dá fruto, todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Jesus Cristo se coloca, vamos imaginar a imagem da vinha, aquele parreiral todo de uva, e Jesus se coloca no meio dessa vinha e diz: eu sou a verdadeira videira, a videira verdadeira. É dessa videira que vem a seiva, que alimenta a vinha toda, a vinha do Senhor, que somos todos nós, igreja. E essa vinha que somos nós, igreja, somos alimentados pela verdadeira videira, que é Jesus Cristo.
plantada no meio da vinha pelo agricultor, que é Deus Todo-Poderoso. E os ramos que estão ligados, e aí uma palavrinha que vai aparecer muito no texto do Evangelho é permanecer. Jesus vai dizer, né? Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Se não permanecer na videira, assim também não podereis dar fruto. Se não permaneces em mim, não dareis frutos. Aquele que permanece em mim produz muitos frutos. Quem não permanece em mim será lançado fora. Aquele que permanece em mim e as minhas palavras permanecerem nele, pedirá o que quiser e lhe será dado. Permanecer no Cristo. Permanecer no Cristo, permanecer ligado a essa videira, como ramo. O agricultor que planta a vinha, que cuida da vinha, ele sabe, por exemplo, quando a vinha está cheia de cachos de uva, ele vai lá com a tesoura e poda aqueles ramos que não produziram fruto, para que aquele que produziu fruto venha ainda mais viçoso, produza ainda mais frutos. Assim também acontece comigo e contigo que fazemos parte da vinha do Senhor. Nós estamos na vinha do Senhor, produzimos frutos, também podemos sofrer podas, às vezes uma ideia que nós temos, às vezes um lugar que nós estamos indo, às vezes, mas se a gente vai produzindo frutos, a poda pode doer no momento da poda, mas é para que a gente produza mais frutos ainda. Se nós estamos ali na vinha do Senhor, mas não produzimos frutos, o vinhateiro vem e corta. E aí o que é que acontece com os galhos da vinha que são cortados? Diferente de algumas outras árvores, que às vezes a poda, os galhos podem servir para alguma coisa, podem servir de coluna, podem servir para fazer um banco como esses aqui que foram cortados e serviram para esses bancos aqui, para esses onde foram postos em cima as ofertas que trazemos. O galho da vinha não serve para nada. Ele vai ser juntado em feixes, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Assim acontece com aquele ramo que não dá fruto. Jesus pede: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanece na videira, o que pode ter de mais sensível ou de uma união mais plena do que o ramo ligado à videira? E assim nós temos que ser. São Paulo, que a gente viu hoje na leitura, quando ele escreve a carta, ele compara a igreja a um corpo. Cristo é a cabeça e cada membro da igreja, cada um de nós é um membro do corpo, como membro da igreja que Cristo é a cabeça. E aqui Cristo diz que nós precisamos estar unidos dele como o ramo à videira. Da videira vem a seiva que nos alimenta, tirada da umidade da terra, de todos os minerais. A videira nos alimenta, nos sustenta. Nós somos os ramos. Para recebermos desse alimento, precisamos estar ligados na videira. Por isso a gente não pode dizer, eu tenho insistido nisso e continuo a insistir, né? No nosso comodismo, muitos de nós, nesses dias de cuidado, precisamos que ter, eu não sou negacionista, pelo amor de Deus, precisamos de vacina, precisamos de cuidado, precisamos de isolamento social, precisamos do uso da máscara, mas a gente precisa da igreja também. E não dá para ser igreja só da casa da gente, não. Aquelas pessoas que têm comorbidades, que não podem se movimentar. Mas o primeiro passo para a gente se descolar da videira é parar de ir à missa, por exemplo. Aí a gente vai descolando da videira. Depois a gente parou de ir à missa, para de viver os sacramentos, para de ouvir a palavra de Deus, para de ler a palavra de Deus, para de fazer comunhão com os irmãos, e aí a gente separa da videira, e aí não produz mais fruto nenhum. E isso é tudo o que o inimigo de Deus quer. Dessa videira nós recebemos a seiva. Esse mesmo São Paulo diz na carta aos Romanos que antes do batismo nós somos os ramos, os pagãos que estão por lá. No batismo nós somos esses ramos enxertados na videira. Pelo batismo nós somos enxertados na videira que é Jesus Cristo, e a seiva que nos enxerta nessa videira é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito, essa seiva que da videira, ela nos alimenta, nos sustenta, nos mantém unidos e nos faz produzir muitos frutos. E se nós não estamos ligados à videira, como estaremos sustentados
por essa seiva que é o Espírito, distante de tudo, deixando de viver a graça da palavra, do evangelho, da comunhão, da Eucaristia? Como podemos? De estar com os irmãos, cada um de nós é uma vinha. Eu vou ser vinha separado das outras vinhas? Vou ser videira sem estar unido à palavra do Senhor? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim dá frutos. E aí, meus irmãos, tem uma palavra sensacional de Jesus Cristo. Ele diz: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Aquele que permanece no Cristo, unido à videira, e que permite que as palavras de Cristo permaneçam. O que é deixar que a palavra permaneça em mim? Eu conheço a palavra, eu sei que eu devo amar. Quando eu amo, a palavra permanece em mim. Eu sei que eu devo perdoar. Quando eu perdoo quem me feriu, eu sei que a palavra permanece em mim. Eu sei que eu devo fazer comunhão com os irmãos, porque eu conheço a palavra. Eu sei que eu devo ser perseverante na oração, na fração do pão, na doutrina dos apóstolos, na oração comum. Então, quando eu sou perseverante na comunhão, na oração dos apóstolos, na oração comum, na doutrina dos apóstolos, eu estou deixando a palavra permanecer em mim. E se eu permaneço na videira e a videira, as palavras permanecem em mim, eu posso pedir o que quiser, a promessa de Jesus Cristo, e será dado. Na segunda leitura é a carta de São João, primeira carta de João no capítulo 3, e terminava dizendo assim, João dizendo, qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos. 1 João capítulo 3, versículo 18. Se nós guardamos os mandamentos, tudo aquilo que pedirmos, recebemos dele, porque fazemos o que é do agrado de Deus, que é guardar os mandamentos de Deus. E aí ele diz, e este é o mandamento de Deus, que creiamos no nome do Filho Jesus Cristo, crer em Jesus, crer que Jesus é Senhor e Salvador, e que nós nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que Ele nos deu. Então nós cremos que Jesus é Senhor e Salvador, e não há salvação em outro. Não vou buscar salvação em outros lugares, que não em Jesus. O único Senhor e Salvador, vimos no domingo passado. Então, se nós cremos que Jesus é Senhor e Salvador, se guardamos o seu mandamento, aquilo que pedimos recebemos dele. Quem guarda os meus mandamentos, isso é segunda leitura, primeira carta de João, quem guarda os meus mandamentos, permanece com Deus e Deus permanece com ele. E quem permanece com Deus, nós o sabemos pelo Espírito Santo. Irmãos amados, essa palavra linda, o Cristo que é bom pastor, o Cristo que é cabeça da igreja, cada um de nós somos membros desse corpo, o Cristo é a videira, nós somos os ramos, o fruto da videira é o vinho. Nós estamos a alguns minutos de consagrar sobre este altar o vinho, o fruto da videira, e vamos consagrar sobre este altar o vinho, fruto da videira, o vinho que foi esmagado na paixão de Cristo, o vinho esmagado no Cristo sofredor, daquela uva esmagada na cruz, brota esse vinho, bebida que nos salva. Nós vamos colocar sobre este altar este vinho, fruto da videira, ofertado pelo Cristo, preso à cruz, mas é ao mesmo tempo também vinho do trabalho humano, da doação de cada um de nós. Então a bebida da salvação, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramada por nós. A bebida da salvação, ela é fruto dessa verdadeira videira, mas é também fruto daquilo que eu e você oferecemos, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas tribulações, de quando estamos sozinhos, de quando estamos nos nossos dilemas, nas nossas crises, nas nossas angústias, nas nossas solidões, nas dores do nosso luto, dos pesos que carregamos de todos os dias. É isso que nós trazemos e esmagamos no altar também, porque se estamos unidos a Cristo, se somos ramo unido a essa videira, o fruto que nós apresentamos, o Senhor não descarta. Fruto da dor, a nossa alegria que nós trazemos em ação de graças, o júbilo de vivermos, estarmos vivos, de podermos caminhar e vir à igreja, de celebrar a Eucaristia com os irmãos, também é fruto dessa videira que vai ao altar. É a bebida da salvação, bebida oferecida do sangue que vem de Cristo,
Cristo oferece e nós oferecemos em tudo aquilo que consagramos e colocamos no altar. Tudo que o Senhor pede, meus irmãos, é que a gente permaneça unido a Ele, para que a gente continue produzindo frutos. Que eu e você não sejamos videiras ou ramos improdutivos. A promessa de Jesus é: aquele que permanece em mim e permite que a minha palavra permaneça nele, tudo o que pedir, receberá. Nós temos aqui, meus irmãos queridos, essa caixinha que foi posta aqui aos pés de São José, diante de Nossa Senhora, com os pedidos a São José. Os irmãos colocaram na missa de sábado, na missa de domingo pela manhã, na missa de hoje à noite, clamores, pedindo por trabalho, pedindo pelas necessidades mais urgentes. São José é esse padroeiro de todas as causas. São José é o pai de família, para que a gente peça para ele por nossa família, nas nossas crises conjugais, nos nossos dilemas com filhos e pais, pedimos a intercessão de São José. São José, operário, patrono do trabalho, para nós agradecermos pelo trabalho que temos, pelos dons, mas para pedirmos também quando precisamos. É um padroeiro de todas as causas. E os irmãos puseram nessa caixinha as suas causas, e a palavra de Deus diz que se nós permanecemos em Deus, podemos pedir e Ele nos dará. Então eu quero convidar a igreja a ficar de pé, por gentileza. Nós vamos estender a nossa mão na direção dessas caixinhas, onde os filhos e filhas de Deus colocaram os seus pedidos e clamores, e estendendo a mão nós vamos pedir: Deus de bondade, Deus de misericórdia, por intercessão do glorioso São José, patrono dos operários, derrama a tua misericórdia e a tua compaixão sobre os teus filhos e filhas que a ti recorrem, Senhor, por intercessão de São José. Todos os clamores, Senhor, que os teus filhos estão pondo aqui em confiança, diante dessa caixinha de orações que se tornam um sacramental de pedido, dignai-vos ouvir teus filhos e filhas que clamam a ti, e atendê-los, Senhor, com a tua misericórdia infinita. Derrama sobre eles, Senhor, a graça da tua compaixão. Ouve e atende em tua misericórdia as necessidades de cada filho e filha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José operário, rogai por nós. São José operário, rogai por nós. São José operário, rogai por nós.